Olá, meu nome é Luana, eu sou engenheira agrônoma e atualmente estou no segundo semestre do mestrado no programa de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM, sob orientação do professor Leonardo Barro Dobbs, e hoje eu irei ministrar para vocês uma aula sobre estrutura e dinâmica populacional. Bem, então primeiramente vamos iniciar nossa aula definindo o que é uma população. População corresponde a um grupo de indivíduos de uma única espécie vivendo na mesma área geográfica. Portanto, essas espécies elas vão depender dos mesmos recursos e podem ser influenciadas pelos mesmos fatores ambientais. Temos aqui exemplos de populações de diferentes espécies, como as populações de elefantes, populações de plantas, populações de peixes, a população humana. E as populações, elas podem ser caracterizadas por diferentes propriedades, como, por exemplo, seu tamanho e densidade. E para avaliar o tamanho de uma população, primeiramente, é necessário delimitar a área que aquela população ocupa. Essa delimitação, ela pode ser natural, no caso, por exemplo, se o objetivo for determinar o tamanho de uma população de peixes presentes no lago, o próprio lago faz essa delimitação da área, ou esses limites eles podem ser estabelecidos pelo pesquisador. Se, por exemplo, o objetivo é determinar o tamanho da população de cães presentes em uma cidade. Nós sabemos que as cidades, elas não têm definido onde que inicia e onde que termina. Então, o próprio pesquisador deve delimitar a área que será avaliada, para posteriormente determinar, então, o tamanho das populações e a densidade de uma população. O tamanho de uma população refere-se ao número de indivíduos vivendo dentro dos limites que foram estabelecidos. E densidade de uma população corresponde ao número de indivíduos por unidade de área ou volume, dependendo do tipo de espécie. O tamanho e a densidade populacional, eles podem ser contabilizados de diferentes maneiras, como, por exemplo, pela contagem direta do número total de indivíduos. Nesse caso, os indivíduos, eles devem estar dentro do nosso campo de visão. Por exemplo, a contagem da quantidade de pulgões presentes numa folha. A folha é um limite natural e todos os pulgões estão dentro do nosso campo de visão. Então, nós conseguimos identificar nessa imagem 12 pulgões presentes na folha. Entretanto, na maioria das vezes não é possível realizar essa contagem direta e é necessário fazer um processo de amostragem. Na amostragem, é necessário, primeiramente, delimitar uma área de tamanho conhecido dentro da população e calcular o número de indivíduos presentes nessa área, para então determinar a densidade populacional. A partir da densidade populacional, se for conhecida a área total dessa população, é possível também calcular o tamanho total dessa população pela multiplicação da densidade populacional pela área total. Uma característica importante da amostragem é que é importante que seja realizado mais de uma amostragem para aumentar a representatividade dessas amostras e, além disso, a área escolhida, a área delimitada, deve ser o máximo homogênea possível. O tamanho e a densidade populacional também podem ser estimadas por meio do que chamamos de indicadores de crescimento, como, por exemplo, a presença de ninhos, a presença de tocas, de trilhas ou a presença de excrementos fecais. E um outro método utilizado também para a determinação do tamanho de uma população é o método da marcação e recaptura. Esse método ele é utilizado para espécies que se movimentam de maneira muito rápida, como, por exemplo, as populações selvagens. E, por meio de amostragens, há a obtenção de dados
E essa fórmula é abastecida com esses dados, que então vai nos fornecer uma estimativa populacional, do tamanho populacional. Nesse slide, nós temos um exemplo prático da aplicação desse método de marcação e recaptura para melhor compreensão de vocês. Nesse método, é necessário realizar duas amostragens. A primeira amostragem é realizada em um determinado momento e a segunda amostragem é realizada alguns dias após a realização da primeira amostragem. E em ambas amostragens, os indivíduos eles são capturados, podendo ser marcados por meio de um dispositivo ou podem ser identificados por meio de fotografia, como é o caso do nosso exemplo. Então, vamos imaginar que um pesquisador ele queira determinar uma população de golfinhos. E ele realizou a primeira amostragem. Nessa primeira amostragem, ele conseguiu fotografar 180 golfinhos diferentes. Após essa primeira amostragem, os golfinhos eles se reintegraram novamente às suas populações e alguns dias depois, o pesquisador fez uma segunda amostragem. Nessa segunda amostragem, ele conseguiu identificar 44 golfinhos, dos quais 7 foram identificados na primeira amostragem. Então, com esses dados, é possível abastecer essa fórmula e estimar o tamanho dessa população de golfinhos, no qual N, que corresponde ao tamanho da população estimado, é igual a S, que é o número de indivíduos marcados e soltos na primeira amostragem. No nosso caso, foram 180 golfinhos, vezes N, que corresponde ao número total de animais capturados na segunda amostragem. No nosso caso, foram 44 golfinhos, dividido por X, que corresponde ao número de animais marcados, capturados na segunda amostragem, que no nosso caso foi 7. Então, nesse exemplo, a população estimada, o tamanho da população de golfinhos estimada é de 1.131 animais. Esse tamanho e a densidade populacional, ela é extremamente dinâmica e pode variar de acordo com as adições ou remoções de indivíduos dentro das populações. As formas de adições de indivíduos ocorrem por meio dos nascimentos e das emigrações, e as remoções dos indivíduos de uma população ocorrem por meio de mortes e imigrações. Então, o balanço populacional depende do somatório de entradas e do somatório de saídas. Quando o somatório de entradas correspondente aos nascimentos e às imigrações são maiores do que o somatório das saídas, ocorre um aumento populacional. Quando o somatório das entradas é menor do que o somatório das saídas, ocorre um decréscimo populacional. E quando o somatório das entradas e das saídas são iguais, significa que essa população encontra-se em equilíbrio. Não há variação populacional. Uma outra propriedade importante para caracterizar as populações consiste no padrão de dispersão. Esse padrão de dispersão está relacionado com a forma com que os indivíduos eles estão distribuídos no ambiente onde eles se encontram, podendo apresentar 3 tipos de padrão distintos. O padrão agregado, que é o mais comum entre os padrões de dispersão, o padrão uniforme e o padrão aleatório. O agregado, os indivíduos eles encontram-se amontoados em grupos, como podemos observar nessa figura A. E essa agregação ocorre muitas vezes porque os recursos daquele ambiente também encontram-se de maneira agregada. Então, nessa figura A, temos aqui uma aglomeração, um amontoado de estrelas do mar, devido à abundância de alimento nesse local. Já a dispersão uniforme, os indivíduos eles estão igualmente espaçados, como observado nessa figura B. Esse padrão de dispersão ocorre
em espécies que são bastante territorialistas, então espécies que defendem o local, a região onde elas se encontram. Há também o padrão de dispersão aleatório. Então, nesse caso, o espaçamento ele é imprevisível. Não existe padrão de distribuição das espécies no ambiente. Nesse caso, ocorre em espécies que não se preocupam com essa distribuição desigual de recursos no ambiente. Outra propriedade importante das populações consiste na estrutura etária. Então, a estrutura etária, ela traz a distribuição dos diferentes indivíduos de uma população em classes, em intervalos. E uma forma de representar essa estrutura etária são por meio de pirâmides etárias. Essas pirâmides etárias, elas trazem uma série de informações, como o tamanho de uma população, como a proporção de indivíduos em cada faixa etária, e também, através dela, nós podemos fazer algumas projeções futuras. Temos aqui 3 pirâmides etárias diferentes. Vamos analisar primeiro a pirâmide etária do Afeganistão. Então, essa pirâmide, ela apresenta uma base mais larga do que o topo. Isso significa que no Afeganistão existe uma população muito grande de jovens. Então, a tendência desse país é apresentar um crescimento mais rápido, acelerado, já que vai haver muitas pessoas dentro da idade reprodutiva. Nos Estados Unidos, é observado um crescimento lento da população, porque a base e o topo, eles meio que se equivalem, eles encontram-se equilibrados. Então, o crescimento dessa população vai ser muito lento, já que ela se encontra mais estável. E analisando o crescimento populacional da Itália, percebe-se que a Itália ela possui uma base estreita, uma base menor do que o meio da pirâmide. Então, significa que a população de adultos é superior à população de jovens. E com isso, essa população ela pode possuir uma tendência a declínio, já que vai possuir poucos indivíduos dentro da idade reprodutiva. As curvas de sobrevivência também são utilizadas para estudar as populações. Estuda o padrão de sobrevivência das diferentes espécies. Então, nesse gráfico, nós temos no eixo Y o número de sobreviventes e no eixo X a porcentagem da duração máxima de vida de diferentes indivíduos. Podemos ter 3 tipos de curva de sobrevivência: curva tipo 1, curva tipo 2 ou curva tipo 3. Na curva tipo 1, ela inicia horizontalmente, então percebe-se que no início da vida do indivíduo, até aproximadamente metade, 50% da vida do indivíduo, há pouca mortalidade. Aí, a partir dessa metade da vida do indivíduo, é que apresenta um aumento da mortalidade com o avanço da idade. Essa curva é bem característica da nossa população humana. Já a curva tipo 3 apresenta um comportamento contrário da curva tipo 1. Então, os indivíduos que ali se enquadram, eles apresentam uma alta mortalidade no início da vida, tá vendo? No início da vida, e vai estabilizando ao longo do tempo. Então, os poucos indivíduos que sobrevivem até aqui, eles vão se estabilizando. E na curva tipo 2, há uma mortalidade dos indivíduos ao longo de toda a vida. Esse eixo X, ele foi colocado em porcentagem justamente para proporcionar a comparação da duração da vida desses diferentes organismos. Então, para finalizar, nós vamos ver agora os 2 modelos de crescimento populacional. Temos o crescimento exponencial, representado por essa curva de cor preta, e temos o crescimento logístico sigmoidal, representado por essa curva de coloração vermelha.
E esse gráfico, no eixo Y, nós temos o crescimento populacional, o número de indivíduos, ao longo do tempo. Então, no crescimento exponencial, representado por essa curvinha aqui no formato de J, considera-se um crescimento onde não há nenhum tipo de limitação do ambiente. Então, nesse caso aqui, as populações elas crescem de maneira desordenada dentro do seu potencial biótico, que é o potencial máximo que uma espécie tem de produzir descendentes. Essa curva é uma curva que não acontece na realidade, nas populações, porque sabemos que as populações elas não crescem de maneira indefinida. E a curva de crescimento logístico, representada aqui pela cor vermelha, ela inicia um crescimento exponencial e vai reduzindo o crescimento da população à medida que encontra essa resistência do meio até atingir essa linha azul, que corresponde à capacidade de suporte. Capacidade de suporte é a máxima capacidade que aquele ambiente tem de fornecer os recursos para a população. Então, quando as populações atingem aqui próximo da capacidade de suporte, é o limite de indivíduos que aquele ambiente ele suporta. E entre essa curva do potencial biótico, que é a curva de crescimento exponencial, e a curva de crescimento real, que é representado pelo crescimento logístico sigmoidal, temos a resistência do meio, representado por fatores bióticos e abióticos que limitam o crescimento das populações, como, por exemplo, a ocorrência de doenças, de parasitismo, de predação, a redução de recursos como a água, como o alimento. Então, as populações elas não passam, né, dessa capacidade de suporte, uma vez que quando atinge essa capacidade de suporte, significa que o ambiente já não vai dispor de uma quantidade de recursos suficiente para sustentar esse crescimento da população. A referência base utilizada para a elaboração dessa aula foi o livro de Biologia do Campbell. Muito obrigada e qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição.